Olá, boa noite. Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez aqui para trocar nossas ideias, conversar um pouco, conhecer um pouco do universo da saúde mental. Hoje trazendo um transtorno pouquíssimo falado, acho que muita gente inclusive não conhece, porém muito presente, né? Como tantos outros, é um dos transtornos realmente que precisa sim, muita gente inclusive nem sabe, né, que existe ou que sofre desse transtorno. E aí vamos conhecer um pouquinho, né, um pouco mais do universo da saúde mental. Olá, Eliane, boa noite, tudo bem? Quanto tempo, minha linda? Seja bem-vinda. Vamos conhecer um pouco hoje sobre transtorno de personalidade dependente, tá bom? E aí eu convido vocês, eu sempre trago isso, é um transtorno dentro de tantos outros, não é tão fácil de ser diagnosticado, e eu costumo também dizer que a maior prevenção, a maior forma de nos prevenirmos, né, em relação à saúde, de modo geral, tanto a saúde emocional, psicológica, né, como a saúde física, é a informação, né? Então, boa noite, Natália, Maju. Então, é um dos principais propósitos realmente trazer informação, trazer para vocês um pouco desse universo da saúde mental, para que a gente possa, com isso, sim, nos prevenirmos, nos protegermos, ou às vezes proteger quem está do nosso lado, né? Porque a informação voltada para o âmbito da saúde, ela não está só para quem sofre, né? Eu costumo sempre bater em relação a isso, porque a rede de apoio é sempre muito importante para qualquer tipo de tratamento. E no campo da psicologia, sem nenhum tipo de objeção, eu digo com tranquilidade que é uma das principais ferramentas, né? Compartilhar realmente desse entendimento, desse respeito, inclusive. E no momento que a gente fica nesse espaço, né, como um dia como hoje, conhecendo um pouco dos transtornos, das síndromes, sintomas, é sim uma forma não só, como eu falo, de nos proteger, mas também de levar essas informações para quem nós gostamos. Oi, Rosiane, boa noite. Janaína. Eu aguardando um pouquinho vocês chegarem, mas eu vou começar. Eu gosto muito de começar com conceitos para a gente deixar claro, né, sobre o que exatamente vamos conversar. Sejam bem-vindos, as pessoas que acabamos de começar, na verdade. Franciele, Rosiane, Isa, enfim, vão chegando, que se quiser ir interagindo, estou aberta também, podem ir trazendo, e aí o que não ficar ao longo da nossa live é muito claro, no final a gente abre aquele espaço, tá bom? Para tirar dúvidas, enfim, para trocar aí um pouco dessas ideias e desses conhecimentos, ok? Então, o transtorno de hoje, gente, que eu optei trazer para vocês, trouxe inclusive diante de algumas demandas, né, que eu observei. Muitas pessoas não sabem que sofre ou que existe esse transtorno, que é o transtorno de personalidade dependente, que se caracteriza principalmente, como o próprio nome já nos traz, principalmente pela dependência obsessiva, né, por essa dependência exagerada e doentio da companhia do outro. Esse outro não necessariamente é só nos relacionamentos amorosos. Essa dependência, ela às vezes acontece numa relação de amizade, numa relação familiar, às vezes até no trabalho, numa relação de hierarquia, né? Surge dependências que fogem realmente do conceito de saúde. E aí, como podemos observar, né, esses sintomas? Que sinal é esse? E se eu quiser muito ficar do lado de uma pessoa, isso é um problema? Não necessariamente. É muito comum, pessoal, os relacionamentos, principalmente eu trago os amorosos, porque são os mais recorrentes. Mas é como eu falei, ele não acontece só nesse campo dos relacionamentos amorosos, né? Em relação a conjugal, enfim. Mas na grande maioria das vezes acontece, e aí assim, é muito comum no momento inicial de um relacionamento, que você está conhecendo uma pessoa, naquela fase do apaixonamento, se sentir meio que dependente, né?
daquela companhia, do que será que está fazendo, dividir um pouco do que você mesmo está fazendo. E isso não é problema. O problema passa a existir a partir do momento que passa essa fase inicial, né, de fusão, vamos dizer assim, de relacionamento do companheiro, e aí não se consegue retornar a um equilíbrio e a uma identidade individual de cada pessoa. Então, é aí onde mora realmente o problema. Porque quando estamos dependentes emocionalmente de outra pessoa, não conseguimos realmente tomar pé da nossa própria identidade. Oi, boa noite. Oi, Claudinha. Temos personagem ilustre hoje, né? Maria Cláudia está aqui colaborando. Vai poder também trocar um pouco de ideia com a gente. Obrigada, viu, minha linda? E aí, retomando, né? Passa a ser dependente emocional justamente quando essa identidade ela é perdida. Quando a pessoa perde a capacidade, inclusive, de elaborar e concluir seus projetos, de colocar a sua opinião. Muitas vezes isso gera desconforto, você tem sim uma opinião, mas prefere se resguardar, prefere se omitir para se encaixar na opinião do outro. Isso não se coloca só em opiniões, isso se coloca, às vezes, gente, esse tipo de transtorno, se a gente começar a observar, ele surge inclusive a partir de coisas sutis. É a escolha de um prato, de um sabor. Ah, eu gosto muito de comer, sei lá, comida japonesa, mas de repente o companheiro não gosta. Entrar no entendimento, entrar numa cordialidade, isso é muito comum. Porém, é muito complicado quando isso é o tempo todo, quando isso se repete, né? Porque ao longo do tempo, esse transtorno, ele não acontece de uma hora para outra. Ele vai evoluindo de modo que a pessoa vai se neutralizando, vai colocando o outro no sentido de como é que eu posso dizer, não só de idolatrar, mas num pedestal, em que você vai valorizando de forma excessiva as qualidades, os desejos, as opiniões do outro e vai ofuscando a sua própria opinião, seus próprios desejos, a ponto, muitas vezes, e quando eu digo muitas vezes, gente, é porque realmente quando o transtorno se instala, é o que acontece, de muitas pessoas se submeterem a relacionamentos abusivos, relacionamentos que às vezes têm um preço muito alto, mas que a pessoa realmente não consegue abrir mão. Por quê? Porque o medo do abandono e a preocupação realmente em não estar, em se sentir realmente rejeitado por aquela pessoa, gera um pânico, gera um desespero, a ponto de cada vez mais a pessoa se omitir. Cada vez mais a pessoa se sentir realmente com a autoestima abalada, desvalorizado. E isso nem sempre é a partir do outro. O outro, muitas vezes, uma coisa importante trazer para vocês, as pessoas que vivem com essa síndrome correm um risco muito grande de ter relacionamentos muito curtos, porque chega a um ponto que começa a incomodar inclusive o outro, essa dependência. Daí a importância de se encaixar, caso alguém se encaixe, né, nesse perfil, nesse contexto, começar a observar até que ponto esse desejo, essa dependência do outro, ela é doentio ou não, tá? Boa noite, algumas pessoas chegando, acenando aqui, sejam bem-vindos, tá? Eu trouxe um pouco já do conceito, trouxe um pouco dos sinais, né, e sintomas. E diante disso a gente para pensar, mas como é que uma pessoa se protege de uma dependência dessa? Porque de fato não existe, vamos dizer assim, um fator determinante. Os transtornos psicológicos, de modo geral, eles, todos nós estamos expostos a ele, porque todos nós estamos no dia a dia, na nossa rotina, estamos aptos a vivenciar situações que podem se tornar traumáticas, podem se tornar cada vez mais difíceis de mantermos em relação ao controle. E aí, assim, como se defender disso? Como nos protegermos disso? Então, uma forma de se proteger, gente, de nos prevenirmos, como eu falei no início da nossa live, é a informação. É a gente começar a se observar, a nos atentarmos e entender até que ponto essa relação com o outro ela é saudável. Ela é realmente uma paixão, é um momento de aproximação mais acalorado,
E aí qual é o momento que isso passa a ser um problema? Que isso passa a me gerar sofrimento, a gerar desconforto no outro e eu perco o controle, né? Oi, Karine está aqui já trazendo pra gente, né, que está sofrendo com essa dependência. E é uma dependência, né? Antes de falar um pouquinho sobre a questão da prevenção, uma coisa bem interessante é que o sintoma, o comportamento de alguém que sofre desse transtorno, que tem essa dependência emocional realmente instalada, ela tem comportamentos muito parecidos, inclusive, com pessoas que sofrem de dependências de substâncias químicas. Porque justamente pela falta de controle, pela necessidade, sem a condição de controle, de domínio sobre esse sentimento ou sobre essa forma desequilibrada, né, de se relacionar com o outro. Vocês estão entendendo? Eu espero que esteja sendo claro. Eu procuro sempre ter uma linguagem mais tranquila, né, para a gente tentar mais clara, para que realmente essas informações, porque como eu falei, gente, o principal intuito é trazer realmente esse campo da saúde mental para um momento de espaço, de diálogo, que isso realmente se torne corriqueiro, que isso se torne comum. Porque a gente conversa muito sobre vários problemas de saúde, cardíacos, problemas, enfim, dermatológicos, todos os tipos de cuidados, né, odontológicos. Mas a saúde mental ainda é muito restrita, ainda é muito temerosa por muitas pessoas. Então é muito importante que a gente abra mais espaços de diálogos, que a gente consiga realmente interagir e nos envolvermos, de fato, não só, como eu falei, não só para nos protegermos, mas para aprendermos a respeitar a saúde mental do outro. Porque uma coisa que eu gosto de reforçar, trago sempre isso, a rede de apoio é uma das principais ferramentas em relação a qualquer tipo de transtorno, é uma das principais ferramentas de apoio, né, no tratamento. Então é muito importante. Olá, Ana Paula, boa noite. Algumas pessoas ainda chegando, tá? Mas eu vou deixar a live salva quando eu concluir. E aí quem quiser pode voltar lá no comecinho e rever tudo que eu já falei, tá bom? Então, em relação à prevenção, como eu havia falado, não existe um fator determinante. Porém, a gente pode começar a pensar em perfis que podem haver predisposição, e aí é importante ficarmos atentos, justamente porque, de acordo com esses perfis, a gente começa a observar alguns sinais, né? E que perfil é esse? Crianças ou adolescentes, né? Quem viveu uma infância ou uma adolescência de forma mais conturbada, de forma realmente mais dependente, com dificuldade de autonomia, às vezes com educação mais rígida, mais autoritária, com menos opção, às vezes até muito protetora. A educação superprotetora, muitas vezes ela tira a possibilidade da criança ou do adolescente de se experimentar, de desenvolver critérios como autoconfiança, conceitos como autoconfiança, autonomia, né? E é muito importante quando consegue ser estimulado, esses fatores são estimulados. Porém, muitas vezes, quando esse perfil é diferente, ele acaba gerando, sim, predisposição a transtornos. E aí o transtorno da personalidade dependente, ele se coloca muito com essa coisa da insegurança. Eu trouxe a semana passada sobre a timidez, né? Sobre a timidez excessiva. E aí, assim, mas qual é a diferença? É que independente de você ser, mesmo com a timidez muitas vezes, ela gera uma necessidade de exclusão, né? A falta de condição da pessoa assim, de interagir com o outro. Diferente justamente desse transtorno. O de personalidade dependente, ele torna a pessoa colada, muito dependente, e isso vai gerando, inclusive, pode vir a gerar, inclusive, outros transtornos, como depressão, traz sintomas de ansiedade, então pode sim desencadear outros transtornos voltados no âmbito da ansiedade. Então, é muito interessante quando a gente consegue realmente identificar, são muitos transtornos, o campo, realmente, como eu falei, da saúde mental é muito vasto, e aí, assim,
entender que esse perfil, né, essa predisposição mais dependente, autoestima mais comprometida, maior dificuldade em tomar decisões, em colocar-se diante de opiniões, quando muitas vezes as opiniões são divergentes, mas mesmo assim as pessoas se submetem a situações desconfortáveis, a relações muitas vezes abusivas, muitas vezes inclusive com agressividade. Por quê? Porque passa a valorizar o outro, né? O companheiro, ou se for no caso algum parente, para compensar o medo daquela rejeição ou do abandono, que muitas vezes ele é desencadeado a partir da fase da infância, né? Daí eu trouxe um pouco dos perfis que podem ser predispostos a esse tipo de transtorno, tá bom? Tem gente aqui já chamando, ai meu Deus. Pois é, mas assim, quando a gente traz alguns sintomas sobre algum perfil, tem alguém perguntando aqui, existem quantos tipos de transtorno de personalidade? Olha, são vários. No CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, porque além do transtorno de personalidade, muitas vezes, ele vem tanto das questões de distúrbio neurológicas, como são gerados pelas questões psicológicas. Então, assim, para te dizer quantos exatamente, eu não tenho, até porque é uma coisa que modifica-se há muito tempo. O transtorno de personalidade dependente, ele é recente, então, assim, não dá pra gente literalmente trazer quantos transtornos. Mas são muitos mesmo. A gente traz, inclusive, dentro de um transtorno, por exemplo, no da ansiedade. Existe o transtorno de ansiedade, mas dentro do transtorno de ansiedade existe o pânico, existe o transtorno alimentar, existe o transtorno, como eu já trouxe, de transtorno social, que é a agorafobia. Então, assim, de modo geral, são inúmeros transtornos e todos os dias, gente, a ciência vem descobrindo mais transtornos. Isso é muito preocupante? Sim, óbvio que é, porque a gente fala de doenças que cada vez mais estão surgindo. Porém, também é muito importante a gente entender que isso é um avanço, porque estamos sim conseguindo dar espaço para esse tipo de doença, e aí é o ponto positivo, né? Eu costumo dizer que a gente precisa estar sempre trabalhando o lado positivo das coisas, e se nesse contexto da ciência, da descoberta de tantos transtornos, tem um lado positivo, é esse. Vocês imaginam quantas pessoas já sofreram, né, de transtornos como esses, e que eram ignorados, que eram julgadas, como até hoje ainda mas graças a estudos e ao desenvolvimento realmente da ciência, do debruçar realmente de profissionais, isso vem sendo quebrado ao longo do tempo, tá bom? Outra coisa que eu posso falar, eu montei um roteirinho, mas eu acabo indo falando, vocês perguntando, eu espero conseguir trazer as principais informações. Eu falei sobre o conceito, falei sobre sintomas, sobre causas, posso trazer um pouco agora sobre o tratamento, né? O tratamento, geralmente, ele é feito de forma, como é que eu posso dizer, de forma eliminatória, tá? O que acontece, de modo geral? É muito importante quando se surge algum tipo de transtorno, ou quando alguém se identifica, né, com algum sintoma, que percebe um certo desequilíbrio, a gente tentar identificar se há alguma disfunção orgânica. Muitas vezes essa disfunção pode ocorrer por questões hormonais, questões neurológicas, que podem desenvolver sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, baixa inclusive nos níveis de energia, de envolvimento para atividades rotineiras, né, do dia a dia. E aí é muito importante que aconteça essa eliminação, né? Diante disso, paralelo a isso, é também muito importante que tenha acesso a um profissional da área de saúde mental. Porque mesmo vindo de alguma disfunção, há um sofrimento que precisa ser acolhido e compreendido, né? Então, ao compreender que não existe nenhum tipo de disfunção, aí vamos voltar exclusivamente para a área da saúde mental. Quando ocorre algum tipo de disfunção orgânica, aí nós fazemos em paralelo os cuidados com a saúde mental e os cuidados com as questões médicas. Temos uma colega aqui que está falando conosco. A vida toda, eu mesmo sabendo de algo, só ficava confortável quando alguém confirmava
o compartilhamento do pensamento. Isso. Nas provas da escola, eu sofria muito de não ter alguém para confirmar. Pois é uma coisa muito bacana que você nos trouxe, porque existe quem sofre realmente desse transtorno. Obrigada pela sua contribuição. Foi Hétera, né, Gomes? Era Gomes. Essa necessidade de afirmação, ela é extremamente presente, que daí o comprometimento na autoestima, porque é como se existisse realmente uma necessidade de ter alguém sempre afirmando, sempre, vamos dizer assim, aplaudindo, né? Validando o que é para ser seu, que é sua opinião, que é sua identidade, que é sua maneira, muitas vezes. E aí na escola isso acontece demais. Porém, é importante trazer que o transtorno de personalidade independente, ele só se coloca na fase adulta, no início da fase adulta. Porque na infância ou na adolescência podem haver outros transtornos, ou apenas um perfil realmente diante, como eu falei, de uma educação às vezes mais rígida, que muitas vezes coloca a criança em uma posição de submissão, e isso realmente é muito complicado, mas não necessariamente é um transtorno. Por quê? Porque é muito comum que as crianças, algumas sejam mais dependentes que outras. Então, assim, é importante que a gente não comece a patologizar tudo, vamos dizer assim, né? Que tudo seja um transtorno, porque quando se coloca a criança, a gente tem que entender que existe um sujeito em construção, que a cada vivência, a cada situação que ela vai convivendo, ela vai se transformando, ela vai tendo possibilidades, inclusive, de desenvolver ferramentas. No caso de uma criança mais dependente, às vezes uma oportunidade, né, ou familiar, ou no âmbito da escola, no ambiente escolar, ela pode sim ter capacidade de desenvolver e modificar isso ao longo da vida, desde a infância até a adolescência. A gente só coloca o transtorno de personalidade dependente como fato, né, a partir da fase adulta, porque é justamente quando essa dependência, ela já não é mais, vamos dizer assim, ela já não é mais compreendida, porque ela já não cabe mais, né? Alguém com 40 anos, como eu inclusive já ouvi algumas pessoas que 42 anos e uma roupa não conseguia escolher, porque realmente colocava uma gravata e olha, essa gravata não tá boa, tá, a cor não tá bacana. E a pessoa acaba tendo que fica mal, troca de roupa, fica com a autoestima realmente muito comprometida, e muitas vezes não é só uma questão de gosto, né? Como eu falei no começo, às vezes até uma comida, ou enfim, uma questão mesmo de uma escolha de uma roupa, de um perfume, é o de cada um. Somos diferentes, né? Inclusive, falar em diferenças, ontem, dia 21, foi um dia em que houve, né, a mobilização social diante da síndrome de Down, e é muito bacana quando a gente consegue, hoje mesmo eu conversei sobre isso, que a inclusão, ela é muito importante que aconteça todos os dias. Então, no momento como esse, que a gente fala sobre um transtorno em relação ao transtorno de dependência, né, de personalidade dependente, é um dos problemas mentais que a gente pode trazer diante de tantos outros. Mas é muito bacana quando a gente vê, como ontem, por exemplo, pessoas que conseguem se mobilizar e se envolver com causas tão nobres e, mais uma vez, como eu gosto de fortalecer, abrir espaço e chamar os olhares, mas lembrando para vocês que essa inclusão ela tem que ser todo dia, tá, gente? Ela tem que ser realmente um trabalho de formiguinha, todo dia, nas pequenas coisas, tá bom? De modo geral, eu acredito que eu falei. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Se alguém de repente não quiser se expor, eu fico, geralmente eu já trouxe para vocês, eu fico um pouquinho no direct. Várias pessoas às vezes me procuram. Eu acho muito bacana quando vocês perguntam nesse espaço, porque às vezes uma dúvida que é para um, é para vários outros. E aí, às vezes você acha que é uma dúvida, fica constante de perguntar, mas às vezes outra pessoa, no momento de discussão, se beneficia, né? Porque às vezes não é só você. Então, claro que eu entendo algumas pessoas quando não gostam, né? Inclusive, algumas pessoas às vezes me procuram depois, olha, me desculpe, eu queria ter dito isso, não falei. Mas, óbvio que, inclusive, como psicóloga, gente, eu entendo demais, nem tudo é fácil, inclusive de nos reconhecermos, né? Em alguns transtornos, em alguns sinais.
E lembrando que nem tudo realmente é doença, pessoal. É muito importante que a gente consiga realmente, ao identificar qualquer tipo de transtorno, procurar um profissional. Muitas vezes, não necessariamente a gente precisa esperar que ocorra esse transtorno, né? Eu costumo falar que transtornos, eles não surgem, dificilmente eles são radicais, eles são súbitos. Óbvio que tem alguns casos, sim, que são patologias mais súbitas, mas em alguns casos os transtornos eles surgem de maneira gradativa, nos pequenos hábitos diários, que a gente vai se acostumando. Inclusive, em relação ao transtorno de personalidade dependente, é muito isso que acontece. Você passa, inclusive, a entender a personalidade de alguém que se coloca de uma forma mais autoritária, né, mais dominante, com aceitação, que acaba fazendo assim, não, é o jeito dele, ou é o jeito dela, né? E aí realmente essas questões de aceitação, como eu falei, de compreensão e conformidade excessiva, muitas vezes elas acabam vindo a ser um transtorno. E aí, entendo alguma dúvida, entendo alguma preocupação em relação a isso ou a qualquer outro transtorno, procurar sim, gente, profissionais na área da saúde, profissionais, no caso de transtornos psicológicos, um profissional na área da psicologia, sim. E precisamos, inclusive, quebrar alguns tabus, né? As pessoas ainda têm muito medo, alguma preocupação em relação a isso, mas se faz necessário, sim, tá? Uma última coisinha que eu quero trazer para vocês é sobre a terapia. No processo terapêutico, né, que é um dos cuidados para o tratamento, é importante trazer para vocês. Algumas pessoas às vezes me perguntam, olha, que tipo de terapia eu uso, como já teve depressão, a timidez, algumas pessoas, que tipo de terapia eu uso ou eu vou buscar para tratar minha timidez. Gente, existem várias abordagens na área da psicologia. E aí eu costumo dizer que a gente precisa respeitar todas essas abordagens, e o que define a melhor abordagem para cada pessoa é, na verdade, a identificação do paciente, do indivíduo com o profissional. Né? É a relação de confiança que se estabelece a partir do momento que você procura. Então, se algum de vocês tiverem realmente essa vontade de buscar uma ajuda, não se prendam muito a essas definições, a não ser, óbvio, que algum profissional já tenha lhe orientado, porque aí pode ocorrer sim alguma avaliação, mas eu costumo dizer que não se prendam, né, se não tiver realmente uma orientação profissional por trás disso, porque isso depende muito da relação terapêutica que se estabelece. Tá bom? O importante, de modo geral, é que vocês não guardem esse tipo de problema, de sintoma, de sinais que muitas vezes, né, ocorrem, e não sofram com isso, tá bom? Tem uma pergunta aqui, quem tem predisposição a esse transtorno, pode resumir quem tem predisposição a esse transtorno? Olha, de modo geral, eu achei que eu tenha sido clara, talvez não tenha sido muito clara. De modo geral, são pessoas de uma personalidade com autoestima mais comprometida, mais inseguras. Como eu falei, o transtorno transtorno de personalidade dependente, ela vem muito da questão da insegurança. Então, pessoas com maior sinais de insegurança, de ansiedade, que tem realmente uma autoestima comprometida, que não consegue valorizar sua própria identidade, que não consegue realmente se colocar diante do outro, de modo geral, são predisposições, não necessariamente é doença. Daí a importância da gente avaliar o contexto, avaliar as relações e como isso vem acontecido. Mas se gerou algum desconforto, algum sofrimento, isso inclusive pode gerar esse tipo de comportamento de transtorno, como eu já falei antes. Ele pode trazer novos transtornos. Por quê? Porque a partir do momento que você se sente envolvido, né, tomado por uma situação como essa, você acaba muitas vezes se deprimindo, se angustiando, guardando muitas vezes sentimentos que não são de modo algum satisfatórios. E isso pode sim gerar outros transtornos. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Eu acho que os principais pontos eu trouxe para vocês. Espero contribuir. Como eu falei, independente de alguém aqui que participou de hoje vivenciar esse tipo de transtorno ou não, levem essas informações, ajudem realmente a abrirmos os olhos para as saúdes, para o campo da saúde mental.
para as diversas doenças que a gente sabe que existem e que muitas vezes são caladas, tá bom? Cris está falando aqui, eu devo ter vários tipos. É possível, não sei qual é o seu caso, Cris, mas existe sim. Não necessariamente você pode ter só um tipo de transtorno. Mas procure um profissional, você pode, de repente, com uma pequena orientação, às vezes até essa angústia, né? Será que eu tenho um problema? Será que eu não tenho? Isso já gera um desconforto, uma preocupação. Então procure sim um profissional para dividir isso com alguém que realmente tenha a competência para lhe ajudar a definir, inclusive, sobre isso, né? O vazio e o desejo de cuidado nunca é suficiente em relação ao transtorno, exatamente. A pergunta aqui, importantíssima, que é a sensação, a necessidade de cuidado. Pessoas com transtornos pessoas com transtorno de personalidade dependente têm sim uma necessidade gigante de cuidados. Ela precisa sim estar o tempo todo com cuidados, com pessoas realmente dando atenção a elas, porque isso é o que gera segurança, isso gera autoafirmação. Então, como é que a psicoterapia pode ajudar nisso? Nós buscamos na psicoterapia recursos que podem estar desenvolvendo recursos que possa desenvolver, que possa ajudar a estimular essa segurança, essa autonomia. Muitas vezes a pessoa se sente incapaz. Eu costumo dizer, na grande maioria das vezes, que nós não somos incapazes. Em momentos de processo de doença, nós estamos incapazes. Então é muito importante que vocês entendam. Boa noite, acho incrível e importante essas lives. Obrigada. É muito importante, para quem realmente considera esse espaço com importância, é muito bacana que vocês propaguem essas informações, tá, gente? Muito obrigada, Cláudio, né? Acrescentando aqui a opinião dele conosco. Obrigada, Cláudio. Então, a psicoterapia, como eu falei, ela pode sim nos ajudar nesse contexto. Tem mais alguém falando aqui, Cris, né? Procurei, ela falou que tem o transtorno de personalidade, mas não explicou, só me encaminhou para a psicóloga. Cris, importante isso que você me falou, porque quando um indivíduo procura um profissional da área da psicologia ou até mesmo na área médica, a avaliação psicológica ela não pode ser feita de forma breve. Muitas vezes, como eu lhe falei, muitos sintomas, muitos transtornos, eles têm sintomas parecidos. Porém, como eu disse, quando a gente começa a comparar o que pode ser transtorno, por exemplo, qual a diferença da depressão para a dependência, né? Então, alguns sintomas a gente precisa realmente detalhar melhor. E muitas vezes essa confirmação desse diagnóstico, ele precisa ser multidisciplinar. Precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo, muitas vezes o psiquiatra e o psicólogo, mas dependendo do caso, até outros profissionais são envolvidos. Então é até um pouco irresponsável você ir uma vez para um profissional e dizer, o seu problema é isso, entrar em muitos detalhes sem uma investigação adequada, né? Óbvio que existem casos, como ela falou, é um transtorno de ansiedade, tem um transtorno aí. E aí vamos nos debruçar sobre ele, vamos entender que transtorno é esse. E é muito responsável do profissional, sim, quando ele não detalha de cara, de primeira, porque é justamente a importância que nós damos à maneira correta, né, a definição correta, para montar, inclusive, um projeto terapêutico adequado para cada tipo de transtorno, tá? Oi, Paula está aqui falando conosco. Doutora, esse transtorno de personalidade pode acontecer com criança? Não, Paula, eu falei um pouquinho antes. Crianças, geralmente, é natural, é comum que algumas tenham um perfil mais dependente e outras menos. Infelizmente, pode sim existir outros transtornos, né? Mas é muito comum na fase da infância, cada vivência, cada situação que a criança experimenta, ela tem um poder ainda de construção dessa personalidade. Então, esse tipo de transtorno, ele ocorre principalmente no início da fase adulta, tá bom? Em geral, é na fase adulta. A criança, nem sempre. Isso, o Cris está acrescentando aqui pra gente, que inclusive foi a psiquiatra, exatamente, porque muitas vezes o psiquiatra, ele pode diagnosticar, mas às vezes tem alguns que preferem um relatório em conjunto, paralelo a um psicólogo, isso é muito comum, às vezes a gente receber pacientes que vêm de um psiquiatra, que pedem se parecer para compartilhar um pouco desse diagnóstico, tá bom?
Outra pergunta aqui, como geralmente o transtorno inicia, início da fase adulta, por que esse transtorno só desenvolve no início da vida adulta? Porque o que que acontece? A pergunta aqui da nossa colega foi por que só se inicia na fase adulta? Porque durante a infância e a adolescência é muito comum que as pessoas tenham um perfil mais dependente. Uma criança que precisa um pouco mais dos pais, que se sente mais insegura, é muito comum. A gente não pode, vamos dizer assim, condenar, né, colocar como patologia de uma criança, porque ela se sente mais insegura em algumas situações, às vezes é uma timidez, às vezes é algum trauma que ela viveu e aí ela não se sente realmente de segurança. Por que que na fase adulta a gente pode trazer isso? Porque é na fase adulta que essa independência ela é extremamente exigida. Porque na fase adulta, a independência, ela faz parte do perfil de qualquer adulto. E aí, quando ela não está presente no perfil das pessoas adultas, que não conseguem realmente esse desenvolver, aí sim passa a ser transtorno, porque já não cabe mais nesse comportamento, tá? Aline, oi Aline, ela tá aqui com a gente falando. Ótimo conteúdo, parabéns. Obrigada, Aline. Apareça mais vezes. Estamos aqui geralmente nas quintas-feiras. Às vezes não consigo fazer toda quinta, né? Inclusive, gente, as quintas-feiras, provavelmente semana que vem eu não vou estar aqui, tá? Mas de hoje a 15 dias eu estarei, ok? Gente, já faz 40 minutos que estamos aqui conversando, então eu acho que já falei, acho que bastante, trouxe muitas coisas para vocês em relação a esse transtorno. Qualquer coisa, como eu disse, estou à disposição. Dami tá aqui, sou muito ansiosa, tento vencer porque deixo ela... aí você já traz um pouco, Dami, sobre a questão da ansiedade, né? Não consigo realizar nada, é horrível. É um transtorno, inclusive, advindo da ansiedade, né? Ela tá trazendo aqui, Cris está falando sobre transtorno pós-traumático. Olha, eu já trouxe sobre ansiedade, eu vou trazer bem rapidinho, porque senão a gente vai fugir do tema. Mas o transtorno pós-traumático, como o nome já traz, ele é pós-traumático porque ele é um transtorno que surge a partir de alguma situação vivida. Às vezes um acidente, uma perda, alguma situação, e aí vai muito de cada pessoa, como cada um recebe, e aí a partir desse trauma, a pessoa pode sim desenvolver bloqueios, e esses bloqueios podem vir acompanhados de medo, de insegurança, de outros sintomas, que aí foge desse que nós estamos conversando hoje, tá? Mas a gente pode sim trazer um pouco mais em outro momento sobre o transtorno pós-traumático, que é muito importante. Realmente é muito importante. Muitas pessoas vivem ele a partir de situações e quando a gente fala isso, cada pessoa tem uma forma de responder, de reagir, né, às situações vividas. O que é traumático para um, às vezes não é para o outro. E daí a importância. Mas valeu a dica. Inclusive, quem tiver sugestões de temas, pode sim trazer, mandem pelo direct que a gente vai, como eu trago sempre. A gente vai selecionando aqui e vai tentando trazer cada vez que a gente se encontrar, tá? Olha, tem uma pessoa aqui falando, era Gomes. O choque do conhecer a vida, o choque de conhecer a vida adulta, o medo das tantas coisas, a vida adulta faz relação com ótimo transtorno. Realmente, algumas pessoas que sofrem desse transtorno, a palavra é bem essa, existe um choque, né, em se deparar com a necessidade de responsabilidade, de autonomia, e aí essa incapacidade é o que a gente coloca como transtorno, tá bom? Obrigada mais uma vez pela sua contribuição. Laine tá trazendo aqui sobre a crise, né, da ansiedade. Qual vai ser o assunto da próxima live? E aí, gente, qual será o assunto da próxima live? Tragam sugestões. Eu, de fato, ainda não parei para pensar na próxima live. Pensei em transtorno, em depressão pós-parto. Algumas pessoas já me pediram por direct. Às vezes, eu trago muito alguns temas que são solicitados, porque eu acho bacana vir aqui falar sobre temas que vocês estejam interessados em ouvir, né? Apesar de que tem temas que a gente, independente da solicitação, precisa sim estar trazendo pela recorrência no dia a dia da sociedade. Porém, é muito bacana quando vocês trazem. Então, eu não defini, tá? Israel, não sei teu nome, mas pode mandar por direct, se tiver alguma sugestão, mande que a gente vai colocando aí na sequência para trazer para vocês, tá bom? Olha, eu vou encerrar por hoje. Algumas pessoas realmente estão trazendo um pouco já de angústias.
Paula está nos perguntando, a rejeição pode ser um dos motivos? Sim, Paula, vou concluir essa. Eu querendo sair, mas vocês. E são respostas que eu acho que cabe sim estar trazendo para vocês, porque pode inclusive ajudar, né? E o intuito é esse, de que vocês consigam realmente abrir um pouco os olhos para isso. Essa questão da rejeição, ela é muito presente. Então, às vezes, uma rejeição vivida, né, na infância ou na adolescência, ela pode sim desencadear esse transtorno. Porque aí é como se a pessoa registrasse, né, no campo da memória, o medo de uma nova rejeição, o medo de um abandono, e aí acaba assumindo, vamos dizer assim, um novo objeto de amor. Só que aí a gente traz como objeto de amor, mas não é bem amor, porque aí passa a ser algo doentio. Por isso que, mais uma vez, como eu falei, se torna doença, tá bom? Débora está aqui conversando com a gente. Acho que me identifiquei em uma parte de sua explicação, mas não consigo mais. Ele é muito dependente de cuidado e atenção. Pois mas assim, nada como uma coisa interessante, Débora, que eu falei e quero repetir. Nós, como seres humanos, eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes nós nos colocamos num papel de passividade que nos torna cada vez mais dependentes, né? Então, como ser humano, na grande maioria das vezes, nós não somos, nós estamos. Então, essa questão da dependência, ela é alguém que tem essa incapacidade, na verdade, ela está incapacitada, mas ela não é definitivamente, né? Daí a importância de buscar ajuda profissional, de buscar informações, de abrir diálogo, inclusive, sobre isso, em casa, com familiares, né? Porque, como eu trago sempre, o campo a rede, na verdade, de apoio, principalmente acontece a partir da família. Eu costumo dizer que é um dos pilares da rede de apoio, sim, a família. Precisamos do cuidado médico, né? Do cuidado dos profissionais, a questão medicamentosa em alguns casos, mas a família, em todos os casos de processo de saúde e doença, ela é fundamental, tá? Laine está trazendo um pouco pra gente. Você acha que seria boa procurar um psicólogo? A ansiedade está me deixando com dores na cabeça terríveis. Sim, inclusive, essa questão de dores de cabeça, transtornos psicológicos, eles podem estimular problemas de enxaqueca, que estão muito relacionados, né? Enxaquecas, muitas vezes, elas surgem a partir de questões emocionais. Então, buscar um psicólogo, eu não sei se é o caso das suas dores de cabeça, se já é problema de enxaqueca, mas buscar um profissional, um neurologista é importante, e um psicólogo também, porque se está ligado à questão emocional, você precisa de um espaço onde você se sinta acolhida, compreendida, né? E que consiga trabalhar ferramentas dentro da sua personalidade, isso aí realmente só com um profissional. Tá bom, minha linda? Não gostaria de passar medicamentos. A gente pode trazer uma live depois falando um pouco sobre isso. As pessoas têm muita resistência sobre a questão medicamentosa. Em alguns momentos ela é importante e é necessária. E muitas vezes é só pela falta de informação. A gente escuta muito falar dessa questão da dependência, né? Eu não quero tomar medicamento para não ficar dependente, para não viciar. Porém, em alguns casos, é importante que seja feita, desde que tenha orientação médica, né? E que seja feita de forma correta, bem administrada. Tá bom, gente? Então, a gente pode abrir em outro momento um diálogo para conversar sobre essa questão. Inclusive, eu tenho amigos, colegas médicos, que a gente pode fazer uma live compartilhada para eles esclarecerem um pouco sobre isso, tá bom? Vou ficar devendo, vou tentar entrar em contato com algum colega para a gente tentar fazer isso aqui. Vai ficar bacana, tá bom? E aí, gente, estou liberada por hoje. Tem alguma pergunta? Obrigada, Rafa, obrigada. Muito bom ver vocês aqui, muito bom ver vocês inquietos com tantas perguntas. Eu me sinto muito feliz com isso, porque eu acho que quando a gente fica nessa inquietação é porque realmente a gente quer entender e é muito bacana porque é compreendendo, é buscando informações que nós conseguimos realmente nos proteger e nos prevenirmos, além de ajudarmos ao outro, né? Que muitas vezes está do nosso lado em silêncio, que nós nem imaginamos, e pela falta de um diálogo, de uma comunicação, acaba não acontecendo realmente uma prevenção e um tratamento legal, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada, tá? Depois eu trago para vocês. Eu tô realmente com um quadro na TV, Lide trouxe aqui, só que é um quadro voltado mais para a área da adolescência, mas que a gente vai trazer justamente casos sobre diálogos rápidos sobre
sobre saúde mental, né? E aí eu tô abrindo um canal também, gente. Ainda tá bem simples, porque realmente, como eu disse a vocês, é complicado de alimentar. Mas se vocês procurarem no YouTube, inclusive outras lives que eu tenho feito aqui, que eu fiz em outros momentos, eu estou guardando lá, tá? Então, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver que ainda está em construção o meu canal. Mas, inclusive, essa live aqui vai ficar por 24 horas. E após essas 24 horas, vocês podem estar procurando lá no canal, que eu estou guardando lá esse material. Esse e tantos outros, né? Sobre, acho que pânico já está lá. Enfim, o que eu tiver de material que a gente possa estar realmente agregando informações, eu vou tentar juntar nesse canal para que possa ficar disponível para vocês, ok? Muito obrigada pela companhia de vocês. Foi uma live um pouquinho mais estendida, mas diante das perguntas realmente se fez necessário, eu acredito, tá bom? Então, muito obrigada. Qualquer coisa, estou à disposição, como eu falei no direct. Vocês podem sim mandar perguntas. Se eu não responder imediatamente, às vezes são muitas, mas aguardem que eu respondo, tá? Isabeth tá aqui falando conosco. Isabeth, tô encerrando, tá bom, minha linda? Ela tá trazendo sobre uma experiência dela. Vivi com uma pessoa que tinha sentimento de rejeição, conflitos. Não deu tempo, o Lepo subiu, mas realmente tem muito essa questão, como eu falei no início da live, de conflitos, né? E aí é um sofrimento mútuo, porque sofre quem é difícil para quem sofre do transtorno e é difícil para quem convive também, né? Então é isso, gente. Tenham uma boa noite. Próxima semana provavelmente não vou estar aqui, porém na outra semana, quinta-feira, acho que é dia 5, a gente se encontra, tá bom? Mas enfim, vão aguardando, vão acompanhando. Antes da nossa live, eu acredito que deve ter novidades. Eu vou sempre alimentando aí nos directs. E qualquer coisa, estou à disposição, tá? Para qualquer pergunta, para qualquer informação. Tá bom? Muito obrigada a vocês. Vou encerrar por hoje. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez, tá bom?